Buonasera, seja bem-vindo, bem-vindo. Bentrovati. Bem-vindo. Allora, oggi ho un po' di domande per voi. Hoje eu tenho um pouquinho de perguntas para vocês. E la prima domanda sarebbe: E a primeira pergunta é: chi è stato Gesù? quem foi Jesus? Io dico che dobbiamo farci qua molto spesso questa domanda. Nós Chi è temos que, stato Gesù e chi è Gesù? nós temos que fazer sempre essa pergunta para nós mesmos. Quem foi Jesus e quem é Jesus para nós? Allora, E cosa pensate che hanno detto le persone di chi era Gesù? Di o quello que, che você, sapete voi? o que que as pessoas pensavam de Jesus naquela época? Qualcuno? Naquela época, Quella época o adesso? Quella época o adesso, Vassi? Beh, la Bibbia ci parla di Gesù di quei tempi, non ci parla di Gesù di adesso. Ok, a Bíblia nos fala, Dina, de Jesus daquela época, não? Vamos eles agora. achavam que era um homem louco que andava assim, maltrapilho, e Messi, Era, Como? ó, por favor, Brava, 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 uomo É, loco, sì. por favor, joga é, o microfone e que não falava coisa com coisa, né? Alguns, né, falavam isso dele. Outros sabiam que ele era muito inteligente, falavam, era coerente, assim, muitos não acreditavam nele. Eu peço que vocês deixem o microfone fechado e só falem quando eu dar a palavra, tá bom? Sibeli, fecha o seu microfone. Pedro, pode falar, Pedro, para você, o que aquele povo naquela época pensava de Jesus? que ele era o Messias. Alguns diziam que ele era o Messias, isso, Era chi? e Messias, Ok. ok? Sibeli, Eu ia falar que ele era o Messias. hum? Não capi, não entendi, não entendi, Sibeli. Ele era o resgatador do povo judeu, é, do jugo dos romanos. É isso que eu queria dizer. Ok. Eu só- do povo- Moisés, pode falar, amor. Pode abrir o microfone e falar. Achavam que Jesus era um comilão, um beberrão. Alguns até o acusavam de ser charlatão, porque misturava com o povo que era considerado pessoas que não pertenciam a uma sociedade judeia, pessoas que eram reclusas. Ok, mais alguém? Eu não vejo as mãozinhas, que estou no celular hoje, então eu não consigo ver vocês, tá bom, família? Ok, Vassi. Allora, in quei tempi, diciamo, più o meno vicini, Naquele tempo, son- mais ou menos dice- perto, diciamo che sono state due persone. foram duas pessoas. Uno era Gesù Um era Jesus e uno era imperatore nero. e outro é o imperador Nero. Se tu avresti chiesto a qualunque persona intelligente, maestro, filosofo, Vai piano, ó, vai piano. Se vocês tivessem perguntado a algum maestro, algum filósofo, algum um super inteligente, diriam: di chi sarebbe rimasto nella storia più famoso tra Gesù e Nero, quem era o mais famoso da história entre Jesus e Nero. la gente ti avrebbe detto che giustamente il Nero sarebbe stato immortalizzato nella storia, nel Seguramente as mondo. pessoas diziam: ó, oh, Nero seguramente seria imortalizado para as pessoas no mundo. Gesù ha avuto pochi seguitori, Jesus teve poucos seguidores, invece a Nero ha mas, avuto tanti sudditi, tanti. mas Nero teve muitos súditos, muitos seguidores. Però che interessante che durante la storia Mas que interessante que durante a história di Nero si è scritto poco de Nero se falou pouco.
E alla fine non si è più saputo niente. E no final, ninguém soube mais nada de Nero. Invece di Gesù si sono scritti libri, più di Mas, migliaia di libri, mas em vez de Jesus, foram escritos livros, milhares e milhares de livros. e ha avuto più di 2 miliardi, in giorno d'oggi ha più di 2 miliardi che si chiamano cristiani, così seguitori di Cristo. Olha, são cristianos, os que falam ser cristiano, são mais de 2 milhões de pessoas. Miliardi. Milhares de pessoas, milhares, não milhões, milhares de pessoas que dizem que Jesus é o seu guia. Interessante. Interessante. Chi è stato questo Gesù? Então, família, quem foi Jesus? Allora, ho letto diversi articoli. Eu já li vários artigos. Bisogna stare molto attenti. Precisa ficar muito atento, viu, Ariagra? Muito atento. Perché quando si legge sulla veridicità di Gesù, tanti filosofi... di falar piano, sono riesco. Che sono qua num telefonino e loro quando si parla della veridicità di Gesù, quando si fala da verdade de Jesus, sobre a verdade de Jesus, tanti filosofi, tanti professori storici, tantos professores históricos considerano che la parte della Bibbia che parla di Gesù è stata inventata, una mitologia. Eles não acreditam que a parte que fala de Jesus foram inventada como mitologia grega. Però, mas quelli che si sono documentati molto bene, mas aqueles que se documentaram muito bem, come per esempio questi che non erano cristiani, esses aqui que vou dizer para vocês quem são, eles não eram cristianos, come l'istorico romano Tacitus, Tacitus é um histórico romano, o il Plinius il giovane, Plínio o jovem, il storico romano ebreo Giuseppe, Giuseppe, o histórico hebreu, addirittura anche nel Talmud del Babilonia, até o Talmud della Babilônia, e anche il filosofo siriano Marabar Seravion, tem um siriano, Marabar Seravion, insieme con alcuni altri, e junto com outros, parlano del fatto che Gesù è esistito. Eles falam, essas pessoas que eu citei os nomes, eles falam, confirmam que Jesus existiu. Tanti parlano della sua esecuzione sotto il Ponzio Pilato. Eles também falaram sobre a execução que Jesus foi executado, sobre a jurisdição de Pôncio Pilatos. E anche di due cose che a me mi ha sorpreso. Mas também fala duas coisas que para mim foi uma surpresa. Parlano di lui come un uomo intelligente. Falam de Jesus como um homem inteligente. Ma anche di uno che praticava la stregoneria, la magia. Mas também falam que Jesus praticava a bruxaria. Allora, a quei tempi non era visto una cosa sbagliata? Mas naquele tempo, família, não era uma coisa errada di considerare uno che fa magia. Aquelas pessoas que faziam magia naquela época. Perché le persone non cristiane di quei tempi capivano che se una persona faceva una cosa come guarire una persona era considerata magia. Então as pessoas que naquela época recebiam os milagres, e as pessoas que ajudou aquela pessoa pedindo a Deus um milagre, elas consideravam as pessoas que praticavam a magia. Então, dizer que Jesus era um mago não era totalmente errado. Giustamente noi percepiamo diversamente. Mas agora, no nosso tempo, a gente percebe essas palavras erradas. Alcuni cristiani storici pensavano di Gesù. Alguns cristianos históricos, eles pensavam de Jesus che era un profeta apocalittico. Que era um profeta apocalíptico. Un guaritore molto sensibile con la gente. Que curava as pessoas com muita sensibilidade. Ed era molto ironico, un filosofo molto ironico.
Dizia que Jesus era muito irônico. E alcuni consideravano che lui era un profeta, ma non per la classe sociale alta, ma proprio per la classe sociale bassa. Muitos consideravam Jesus como um profeta, mas não profeta com a classe alta, mas era um profeta de classe baixa. Però cristiani o non cristiani, Cristiani ou não cristiano, tutti consideravano che questo Gesù è stato reale todos eles consideravam que Jesus foi real. e che aveva una storia significante molto, che ha impattato molto sulla storia. E que esse Jesus teve uma vida que impactou na história. Ok, adesso che abbiamo detto, noi sappiamo che sono più o meno 14 sorse che sono accettate biblicamente che parlano di Gesù. Cosa vuol dire sorsa? Tipo come epistole, lettere. Muitas epístolas, muitos epístola, foi isso que ele falou, consideram cosa considera loro? Si considerano che sono come 14 sorse. 14 epístolas consideram. Non epistolas. Non so cosa 14 sorse, 14, come dire un'altra parola. 14 radici, qualcosa dove tu tiri questa roba. Una fonte, ecco. 14 fonti. 14 fontes che parla principalmente di questo Gesù. Existe 14 cristiani, fonti cristiane. Existe 14 fontes cristãs que falam desse Jesus. Allora, le prime fonti cristiane che abbiamo noi sono le 4 Evangeli e le lettere di Paolo. Os 4 que nós conhecemos, os 4 primeiros evangelhos e o de Paulo. E allora vogliamo andare al Marco. Então vamos lá em Marcos. Per rispondere un po' alla domanda chi è Gesù, andiamo al Marco capitolo 8. Basta ti chiedi di parlare il piano, ok? Marcos sì. Capitolo 8. Discolpa. Marcos capitolo 8. Dal versetto 27. Marcos capitolo 8, 27 em diante. A confissão de Pedro. Marco capitolo 8, versetto 27. 8, 27, Virginia, por favor. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia e Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? E il 28? 28, Gina. E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Perché voi pensate che la gente pensava questo? Por que vocês pensam que as pessoas pensavam isso? Che lui era Giovanni Battista, che lui era un profeta, che lui era Elia. Uns diziam que ele era Elia, um é um profeta, uns diziam que era João Batista, ressuscitado. E o que eles pensavam realmente que fosse Jesus? Por que eles pensavam isso, família? Ariagna? Não? Marizinha? Família, por que eles faziam essas perguntas, pensavam isso de Jesus? Porque eles faziam milagre? Porque Jesus fazia milagre? Porque eram pessoas que já tinham vindo, já tinham conhecido, e que eles achavam que tinham voltado para fazer os milagres, que tinham capacidade para fazer os milagres que Jesus fazia. Porque loro pensavam... Eles acreditavam em reencarnação? Porque loro credevano in reincarnazione, spiritismo, no? Allora, pensavano che era Elia perché lui faceva dei miracoli. Pensavano che era Elias perché Elias fazia milagri. Perché nel Vecchio Testamento il profeta considerato con più miracoli, fra quelli con più miracoli, è stato Elia. Entre o profeta daquele do Velho Testamento, o único que fazia tantos milagres foi o profeta Elias.
fra quelli, fra tanti, fra altri. Tantos que tiveram ali, foi aquele que mais fez milagres. Allora, perché pensavano che era Giovanni? Por que Pedro, eles pensavam que ele fosse João Batista? Porque João é que profetizava Porque João profetizava sobre a volta do Messias. o retorno de Jesus, porque o Giovanni Battista diceva che Gesù veniva alla terra. Sì, ma loro pensavano che era Giovanni Battista. Mas loro, eles pensavam que ele fosse João Batista. Perché Giovanni Battista diciamo, è stato una voce nel deserto che si è alzato ed è stato come un profeta. João Batista foi uma voz no deserto, ele era um profeta. E a un certo punto lui sparisce dalla scena. A un certo momento João, ele sai di scena. Allora non tutti hanno conosciuto Giovanni Battista. Então nem todos conheciam João Batista. E per quello alcuni pensavano che lui è quel Giovanni Battista. Muitas pessoas pensavam que aquele jovem fosse João Batista. E perché pensavano che lui è un profeta? E agora a outra pergunta, Marizinha, por que eles pensavam que Jesus fosse um profeta? Porque a descrição fala que quem diz que eu sou? Ele falou, João Batista, outros Elias, agora alguns profetas. Por que pensavam que Jesus fosse profeta? Elias porque fazia o milagre, Batista porque ninguém chegou a conhecer aquele Batista, mas o profeta, por quê? Muitos pensavam que Jesus fosse um profeta. Porque era uma tradição judaica, né? Como se um professor da lei mosaica realizava milagres, visto que alguns como filho de Deus. Ou seja, por suas semelhanças com os profetas. Então, eles não acreditavam por isso. Porque ele havia uma semelhança com o profeta. Jesus se assemelhava com o profeta de prima. Quali sono i due elementi di un profeta? Quais são, família, os dois elementos de um profeta? I due principali. Existem dois profetas principais, dois di quei tempi. Dois pilastros, né, daquele tempo. Um recebia o dom para curar e o profeta dizia coisas que vai acontecer. O profeta dizia aquela coisa que doveva succedere. Um profeta faceva la cura e o outro profetizava quello che doveva succedere. Sì. Allora, uno rappresentava Dio. Un profeta rappresentava Deus. E portava i messaggi di Dio. Que eles levavam a mensagem de Deus. E tante volte quei messaggi parlavano del futuro. E muitas vezes aquele mensagem falava do futuro. E il secondo, il profeta era capace di fare miracoli. E o segundo é o que os profetas eram capazes de fazer milagres. Vocês entenderam, família, a posição que eu E Gesù parlava di Dio? Luiz Figueiredo. Sim. Uma pessoa para fazer profeta falava no nome de Deus e fazia milagres, não é isso, Vassi? Miracolo? Sì, sì. E una cosa specifica, come una delle sorelle ha detto, per un profeta era che lui profetizzava, in senso che lui parlava del futuro, ma nel nome di Dio. Como falou uma irmãzinha, que eu não lembro qual é o nome da irmã, que o profeta falava do futuro, no nome de Deus, de coisas que teria que acontecer. Quindi Gesù rappresentava Dio, diceva che rappresentava Dio. Jesus, então, falava que ele representava Deus. E anche faceva miracoli. Jesus também fazia milagres. E nel versetto 29... E no Marcos 8, 29... Che dice Gesù? Fa una domanda. Chi pensate voi che sono? Jesus fez uma pergunta aqui. E Jesus perguntou, e vocês? Quem pensa que eu sou? Il Pietro di solito è il più impulsivo. Mas Pedro era mais impulsivo. Lui parla primo. Ele é o primeiro a falar. E lui dice, tu sei Messia. Aí Pedro disse, tu sei o Messias. Che ha voluto lui dire con quello? Família Emanuel, o que Pedro quis dizer, afirmando que Jesus era o Messias? Pedro estava dizendo... Pietro in quel momento ha voluto dire, tu sei il mio Salvatore, tu salverai il mondo del peccato. Quello ha voluto dire?
Pedro, Filho de Deus. Pedro queria dizer assim, tu sei o Messias porque você é o meu Salvador. Foi isso que ele quis dizer? E salverà il No. peccato del mondo. E vai tirar o pecado do mundo, foi isso que Não. Pedro? Pedro quis dizer que o Cristo é o Filho de Deus, o enviado de Deus. Lui era o figlio di Dio. Pietro lo dice in un'altra occasione, quando dice tu sei figlio di Dio, ma Gesù gli dice questo non viene da te. Quando Pedro, outra volta, afirmou que Jesus era filho de Deus, aí Jesus disse, Pedro, você está afirmando isso, mas isso não veio de você. Quindi che veramente pensava Pietro di Gesù? Che tipo di Messia pensava lui che è? Mas a pergunta continua ainda, família. O que Pedro realmente pensava sobre Jesus? Você sabe? Tem ideia? Quando ha detto tu sei Messia. Quando ele afirmou, tu sei o Messias? Ele, na verdade, ele ainda estava pensando que Deus ia restaurar o reino lá para derrotar os romanos, que ele seria rei. Pedro credeva Rei mesmo, rei lá no mundo. Ele queria ter certeza da resposta de Pedro. Ele queria ter a certeza da resposta. Pedro, perdão, eu não entendi. Perdão, meu amor. Jesus ele queria ter certeza da resposta de Pedro. Isso, entendi. Jesus queria ter certeza da resposta de Pedro. Dirti il vero, Gesù sapeva cosa pensavano loro di lui. Verdadeiramente, Jesus sabia, né, o que os discípulos pensavam sobre ele. E adesso leggiamo e vediamo, capiamo come. Allora, veramente Pietro... Nós iremos Sì. ver e entender o que Jesus realmente queria dizer. Noi sappiamo che Pietro parlava anche nel nome degli altri discepoli. Nós sabemos que Pedro falava, mas falava também em nome dos outros discípulos. Quando ha detto che lui è Messia. Quando ele falou, você é o Messias. Ma lui parlava di un altro tipo di Messia. Mas Pedro estava falando ali, outro tipo de Messias. Lui ha visto in Gesù una persona forte. Pedro viu em Jesus uma pessoa forte. Dal punto di vista dottrinale. Do ponto de vista doutrinal. Sapeva la Bibbia, sapeva la storia ebrea. Jesus conhecia a Bíblia, Jesus conhecia a tradição hebraica. Storia. Da história. Ed era capace di fare miracoli in un punto molto forte. Jesus fazia milagres em pontos muito fortes. Allora lui ha visto che Messia vuol dire il scelto, quello giusto. Então Pedro reconhecia em Jesus o Messias, aquele que foi escolhido. Messia vuol dire come si dice in italiano? Il scelto, il prediletto, quello che aspettano. O italiano quer dizer escolhido, aquele que nós estávamos esperando. No, dico che viene dall'ebraico che vuol dire il prescelto, quello che ha Ebraica quer dizer aquele escolhido. Ecco, escolhido. Escolhido. Però escolhido, lui l'ha capito che uno che viene a liberarli dall'impero romano. Ele entendeu Pedro, entendeu que Jesus era o escolhido para liberar o povo do poder dos romanos. Che Gesù aveva la forza di poter liberare dai romani. Pedro acreditava que Jesus teria a força de liberar o povo do poder romano. Ecco, detto questo, andiamo avanti, che il tempo è corto, e leggiamo un po' 4 minutos. 8:31. 8:31, Virginia. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas,
fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. No, interessante qua. É muito interessante aqui. Per diventare re, Para virar rei, lui doveva mettersi bene con i sacerdoti, con i capi, ele tinha que ter muita afinidade com o sacerdote, com con os gli anziani. anciões. E qua lui dice una cosa contraria, Quando Jesus disse uma coisa ao contrário, che sarà rigettato dai preti, che sarà rigettato dagli anziani. totalmente ao contrário. Jesus falou: eu vou ser rejeitado dos anciões, vou ser rejeitado pelos escribas, vou ser rejeitado por tantas pessoas. E che lui dovrà soffrire E Jesus também afirmou que ele iria sofrer. e che dovrà essere ammazzato. E Jesus ainda falou: eu vou ser morto por eles. Allora, qua gli dà una risposta a Pietro. Aqui, viu, Ariagra? Jesus dá uma resposta muito forte para Pedro. Non solo a Pietro, ma a tutti gli altri che erano intorno. Não só Pedro que estava ali, mas todos aqueles que estavam ouvindo E praticamente Gesù gli dice: io non sono il Messia che voi aspettate. E Jesus falou: Ariagna, eu não sou o Messias que você está esperando. Io non sono il Messia che viene con forza a buttare giù il regime romano. Eu não sou o rei que vocês estão pensando que eu vou vir com a força para derrubar o regime romano. Io sono un altro tipo di Messia. Eu sou outro tipo, Ariagna, de Messias. E addirittura dice: io sarò ucciso. Ele falou: eu vou ser morto, Maria Messias. Eu vou ser morto. E Pietro addirittura dice che diventa indignato nel capitolo 32. No versículo 32 diz que Pedro ficou indignado com aquela resposta de Jesus que iria... E Pietro lo porta in parte e dice che lo vuole rimproverare. Come che lui vuole morire? Pedro, a palavra de Deus diz que Pedro chamou Jesus em particular do ladinho assim e falou: mas como você vai estar dizendo que você vai morrer? E Gesù gli dice: dietro di me, Satana. E Jesus aqui falou uma coisa muito séria para Pedro: arreda Satanás. Pietro ha vissuto un buon tempo con Gesù. Pedro, viu, Marizinha? Pedro viveu algum tempo com Jesus. Però lui si è fatto un'idea di Gesù sbagliato. Mas ele estava fazendo uma imagem de Jesus, Ariadna, errada. Ma non era solo Pietro. Mas não só Pedro. Lui è stato il più impulsivo, lui faceva vedere i suoi sentimenti. Pedro era aquele mais impulsivo, Sônia, que mostrava o seu sentimento. Però gli altri lo pensavano lo stesso. Os outros discípulos pensavam igual a Pedro, mas eles camuflavam. Chi era veramente Gesù per loro? Então, família, a pergunta repito para vocês de novo. Para eles, quem era realmente Jesus? E non riuscivano a capire perché Gesù con le sue risposte li confondeva. Porque eles não conseguiam entender, porque Jesus com as suas respostas, eles ficavam confundidos. Gesù invece di dire andiamo, mi metto sul trono e guidiamo questo paese. Eles esperavam que Jesus dissesse: dai, vamos aqui, vamos pegar aquele trono, vou sentar no trono e a gente vai tomar conta desse país, governar esse país. Gesù diceva no, io dovrò soffrire e morire. Mas Jesus disse: ei, Cibele, eu vou sofrer, eu vou morrer também, Domingas. E lui diceva che in questa maniera salverà il mondo. E Jesus falou assim, que daquela maneira que ele ia sofrer e morrer, ele salvaria o mundo, Nanda. Ma è molto strana, no? Perché mai sentito che un re o qualcuno dà la sua vita per la sua nazione. É estranho, não? Porque naquela época, nenhum rei deu a sua vida para salvar a nação. Nenhuma nação foi salva porque um rei morreu, precisou morrer. Non solo, per esempio, non solo salvare i ricchi, ma salvare anche i poveri, le prostitute, i peccatori. Jesus veio não só para salvar os ricos, os pobres, mas ele veio também para salvar o pecador, as prostitutas,
todos. Molto, molto confondente per i discepoli. E isso que Jesus dizia deixava os discípulos confusos. Per quello nella storia Por isso, família, que na história, tanti non cristiani muitos não cristãos che hanno visto in modo diretto o indiretto i miracoli di Gesù, viram indiretamente ou diretamente os milagres de Jesus, perché non capivano perché Gesù non si alza al potere tramite quello, tramite la sua fama. eles não entendiam por que Jesus, com tudo aquilo que ele fazia, não se levantava e tomava o poder dos romanos. E anche se lo ascoltavano e diceva che è un uomo intelligente, Mas as pessoas que estavam ali, muitos que estavam ali, que não diziam nada, mas estavam ouvindo, diziam: ele é muito inteligente. pensavano lo stesso di Gesù che è un uomo folle, che è uno che non vuole il potere. E muitos pensavam que Jesus é um maluco, porque porque Jesus não queria o poder. Immaginatevi Gesù, il creatore del mondo, Imagine, família, Jesus, o criador do mundo. che rifiuta di essere il loro re. Jesus recusou de ser o rei deles. Allora, Então, immaginatevi che Gesù è diventato di più di un re, imagine que Jesus foi mais que um rei. però qual è l'eredità che lui ha lasciato? Então vamos perguntar para vocês mais uma vez: que herança deixou Jesus? Ha lasciato qualche libro scritto? Jesus deixou algum livro escrito? Famiglia? Figli? Jesus deixou família, filhos, Documenti scritti? documentos escritos? No. Não. Tutto quello che Gesù ha lasciato Tudo aquilo que Jesus deixou è qua. é aqui. È nato con pochi seguaci. Jesus nasceu com poucos segundos. No. Quello che ha lasciato Gesù è nato con pochi, che l'hanno seguito. Aquilo que Jesus deixou nasceu com poucos seguidores. Pochi che l'hanno seguito e anche quelli che erano confusi, Poucos seguiram Jesus, mesmo sendo confusos. però che alla fine hanno capito Mas no final eles entenderam chi era Gesù. quem fosse Jesus. E voglio che leggiamo veloce questo versetto perché a me piace. Quero ler com vocês rápido esse versículo aqui que eu gosto muito. Giovanni 14,6. João 14,6. Que lindo. João, todo mundo sabe, né? De cor, salteado 14, né? Io sono, inizia così. Jesus. Io sono, Caminho, verdade sono. e a vida. Gina, Ninguém vem ao Pai senão por mim. Giusto. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Chi è stato veramente Gesù? Então, família, quem foi realmente Jesus? O Gesù Filho de Deus. non è stato un libro scritto. Jesus não foi, Marizinha, um livro escrito. Gesù non è nella storia come uno che ha vinto battaglie. Jesus não está escrito na história como um que venceu batalhas. Non è nella storia come un re. Jesus também não é como um rei. Tante volte si parla di lui come un uomo che non ha voluto accettare il potere. Muitas pessoas falam de Jesus como aquele que não aceitou o poder. Si parla di uno povero, Falam de Jesus que ele era pobre, però una vera persona che vuole conoscere Gesù mas aí eu vou falar bem devagar. Uma pessoa que quer realmente conhecer quem é Jesus, riconosce che lui è la via, reconhece que Jesus é o caminho, la verità verdade e la vita. e a vida. È molto importante capire dove dobbiamo andare. Muito importante, família Manuel, entender o caminho que nós temos que ir, que andar. Gesù non è rimasto nella storia come un grande re, Jesus não ficou na história como um grande rei, ma lui è rimasto nella storia come una persona umile.
Mas Jesus ficou na história como uma pessoa humilde. Che lui ha camminato sulla strada di Golgota. Ela também fala que Jesus, ele andou na estrada até o Golgotá. Lui ha fatto insegnare la strada da seguire. Jesus ensinou para nós o caminho para seguir. Nel Marco 8, capitolo 8, versetto 34, non abbiamo tempo di leggere tutto, però... Marcos 34. Però dice, chiunque vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Quem quiser seguir a mim, renega a sua cruz e quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, não onde é isso? 34, é? Peraí. Chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Gesù dice, se tu vuoi conoscere la via, seguimi. Jesus está dizendo para você, Messias, Maria Messias, se você quiser conhecer a via, siga-me. Gesù non è uno che dice, vai avanti e ti dirò se vai bene o no. Jesus não diz, ai, Marizinha, vai na frente, que depois eu te digo se está indo bem ou não. Jesus não fala isso para você. Ma Gesù è andato prima. Mas Jesus foi primeiro. E sapete, lui non ha mollato la croce. Você sabe que Jesus ele não desceu da cruz. La croce dove lui saprà di soffrire e di morire, lui non l'ha mollato, l'ha portato. Cruz que ele sabia que ia sofrer, ele não deixou, não desceu daquela cruz. Perché lui ha detto, io sono quella via. Porque Jesus quer dizer para vocês hoje, família Manuel, que ele é aquela via. Eu sou aquela via. E anche se questa via per salvare la gente mi porterà a morire, Gesù dice, io lo farò. Jesus disse, mesmo que essa via vai servir para salvar as pessoas, eu quero ser essa via. E quindi lui è morto perché noi abbiamo accesso a quella via. Então, família, Jesus morreu para que eu e você tivéssemos esta via. Perché noi sappiamo dove andare. Para saber onde a gente tem que andar, onde ir. Allora davanti al Ponzio Pilato. Então Jesus, na frente de Pôncio Pilatos. Ponzio Pilato gli dice, cos'è la verità? Pôncio Pilatos chegou para ele e disse, o que é a verdade? O que é a verdade? E Gesù non le ha risposto. Jesus não respondeu. Perché Ponzio Pilato ha visto la verità, però non ha voluto riconoscere. E Pôncio Pilatos, ele viu a verdade, mas ele não quis reconhecer a verdade. Gesù era una persona semplice. Jesus, família Emanuel, era uma pessoa simples. Trasparente. Transparente. Non nascondeva niente. Não escondia nada. E Ponzio Pilato ha visto questo. E Pôncio Pilatos, ele viu aquilo, Sibeli. Ha visto che lui non è colpevole. Pôncio Pilatos sabia, Edna, que ele era inocente. Ha visto la verità. Então, Pôncio Pilatos, Mariana, ele viu a verdade. Eppure gli ha chiesto, ma qual è la verità? Mas, apesar disso, ele perguntou para Jesus, o que é a verdade? Se noi dobbiamo seguire Cristo. Família Manuel, se você quiser servir a Cristo, noi non dobbiamo farci questa domanda davanti a Cristo. Nós não temos que fazer essa pergunta diante de Jesus. Perché noi sappiamo cos'è la verità. E nós sabemos o que é a verdade. Noi dobbiamo essere convinti nós che temos, Lui è la verità. Nós temos que ter convicção, convicto que Jesus é a verdade. E poi lui dice che è la vita. E depois Jesus falou, eu sou a vida. Lui muore sulla croce. Jesus morreu na cruz. E guardate cosa dice nel versetto 35. Puoi leggere? Por favor, Gina, por favor, você pode ler? Matteo 8, 35. Mateus 8, 35. Parla di verità e di vita. Mateus ou Marcos? Marco 8,
35. É o que a gente estava lendo, né? 8:35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Parla della verità qua. E está nos falando, Gina, da verdade. Dice, tutti gli uomini sono sotto peccato, tutti moriranno. Todos os homens estão debaixo do pecado e todos morrerão. Però, Mas e qua parla di vita. aqui está falando de vida. Ma chi perderà la sua vita per me, Mas aquele que perder a sua vida por mim, dice, la salverà. ele nos diz que lá se salvará. Avrà la vita. Vai ter a vida. Domingo, vida, Quindi domingo. se io in questa vita cammino da solo, E nessa vida, Cleide está andando sozinha, alla fine arrivo alla morte. vou chegar ao final e vou morrer. Ma se io seguo la sua via, Mas se eu, Cleide, sigo a via de Jesus, se io riconosco lui la verità, la mia verità, Jesus como a verdade, a minha verdade, lui diventa la mia vita. ele vai virar a minha, Jesus vai ser a minha vida. Perché lui ha pagato per me il prezzo perché io viva in eterno. Jesus pagou o preço para que eu viva em eterno. Però Amém? dipende da me. Mas isso depende de cada um de nós em aceitar Se ou não. accetto Cristo come parte di mia vita o no. Ou eu aceito Cristo como pai da minha vida ou não. É a nossa escolha que fazemos. Perché nel versetto 36 dice: chi gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? E aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Ou que dará o homem por troca pela sua alma. Cristo dice qua, tu sei prezioso. Jesus está nos dizendo, Edna, você é preciosa. Però io sono l'unico che può sconfiggere la morte. Mas eu sou o único que pode aniquilar a morte. Io sono l'unico che pago il prezzo per la morte. Eu fui o único que paguei o preço pela morte. Io sono l'unico che sono la vita. Eu sou, a Fernandinha, Jesus disse, eu sou o único que pode dar vida, eu sou a vida. E poi, che bello, ci parla della speranza. Mas que lindo aqui, ele ainda nos dá, viu, Maria Messias, uma esperança. E ci parla del futuro. E nos fala também do futuro, Edna. Nel versetto 38 No versículo 38 nos dá a esperança e do futuro. ci dice che lui tornerà nella gloria del suo Padre con i santi angeli. Nos fala que ele voltará com a glória do seu Pai, com os santos anjos, Marizinha. Però, Mas, dice, noi non dobbiamo vergognarci di lui. de passos, nós não temos que ter vergonha de Jesus. Não temos que ter vergonha. È facile rinnegare Cristo. É muito fácil renegar Jesus. Abbiamo l'esempio di Pietro. Nós temos aqui o exemplo de Pedro. Pietro ha detto, io non ti rinnegherò mai, non rinuncerò mai a te. Pedro chegou a dizer, eu nunca vou renegar o Senhor. Nunca, nunca. E quando lo portano incatenato, lui lo rinnega 3 volte. Mas quando perguntam para ele, ele vai e renega Jesus. Che Gesù guardiamo noi? Família Manoel, a pergunta que vai estar falando para nós hoje. Quem é Jesus para nós? È un re? É um rei? Vogliamo un re con forza? Nós queremos um rei que tenha força? O vogliamo uno umile che parla al nostro cuore? Nós queremos uma pessoa humilde que fale ao nosso coração. Come un sussurro, dice come un sussurro dolce. Uau!
Jesus é como um sussurro doce, que fala com nossas orações, come Dio per Elia. como Deus foi para Elia. Gesù Jesus, è la nostra via. família Emanuel, Jesus é a nossa via, Maricinha. Ma se noi ce lo immaginiamo come un re potente, forte, che deve annientare quello che ci disturba a noi, Se a gente for pensar que Jesus é aquele rei forte que vai matar, vai destruir aquelas pessoas que querem destruir a gente, non riusciremo a vedere la via. a gente não vai conseguir ver a via. Noi dobbiamo riconoscere Cristo nella sua verità, Silvia, você tem que conhecer Cristo na sua verdade, non nella nostra. não na nossa. Perché noi dobbiamo vedere Dio, uno che dà vita, Nós temos que ver nosso Deus, aquele que nos deu a vida. uno che è verità per noi, Que é a verdade para nós. uno che ci guida. Que nos guia. Per questo dice Cristo, prendi la tua croce e seguimi. Isso que Deus diz para você, de Passos. Pega a sua cruz, Maria Sônia, e siga-me. Però per quello io devo essere umile. Mas para isso eu tenho que ser humilde, viu, Domingas? Non devo vergognarmi. Eu não tenho que ter vergonha, Sibeli, de Jesus. Sapete, la morte più vergognosa e più crudele di quei tempi era la morte sulla croce. Família, que a morte mais cruel naquela época era a morte na cruz. La più vergognosa. A mais vergonhosa. Però Gesù dice, prendi la tua croce. Jesus diz para você hoje, família Emanuel, pega a sua cruz. Seguimi. Siga-me. Io sono la tua via. Eu sou a tua via. Fidati, ti dico la verità, io sono la tua via. Confia em mim, eu estou dizendo a verdade para vocês. Eu sou a sua via. E se tu mi segui, se você me seguir, io ti porto alla vita. Eu vou te levar até a vida. Tu scoprirai la vera vita. Você vai descobrir, família Emanuel, a verdadeira vida. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus por isso. Família Emanuel, chegamos ao final. Mas nesse momento, antes da oração,